Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje estamos aqui neste primeiro domingo da Quaresma. Que bênção, né? Que graça, podemos estar aqui para ouvir a palavra de Deus. E esse tempo quaresmal é um tempo muito importante para nós cristãos. Por isso vamos ouvir o que Jesus quer nos falar neste domingo, domingo do Senhor, neste primeiro domingo da Quaresma. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que essa pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, então, neste primeiro domingo da Quaresma, nós estamos num tempo favorável, um tempo de conversão, um tempo de penitência, jejum e muita oração. Por isso, o tempo Quaresma, um tempo da Quaresma, é um tempo que nós temos que ficar em silêncio do coração, dedicar um pouco mais à oração, um tempo de jejum, de oração, essa penitência. É um tempo que nós temos que ouvir mais essa palavra de Deus, é um tempo que nós podemos, vamos dizer assim, ver o que nos afasta de Deus, sentir o que anda nos afastando de Deus. Por quê? Hoje esse evangelho nos coloca as tentações que Jesus passou no deserto. E pode passar o ano que for, sempre o primeiro domingo da Quaresma nós vamos ouvir o evangelho das tentações de Jesus no deserto. Porque a nossa vida é marcada por tentações, né? O pecado, na verdade, ela é sempre estar assim envolvida nessa tentação. Isso anda no nosso lado, isso está conosco, o mal está dentro de nós e nós temos que controlar. É como alguém que sofre de uma diabetes, de uma pressão alta, que vem controlando com remédio, né, essa doença. Assim é o pecado. Nós temos que controlar esse nosso pecado. E hoje, aqui nós vemos já o início do Evangelho que diz que Jesus cheio do Espírito Santo. Quer dizer, Jesus cheio do Espírito Santo foi tentado. E nós, que muitas das vezes estamos um pouco afastados da igreja, um pouco afastado do Evangelho, né, da Boa Nova, sem essa quantidade, né, do Espírito Santo na nossa vida. Então imagine quanta tentação que nós recebemos diariamente. E Jesus coloca aqui hoje, se nós ouvirmos direitinho essa passagem, nos coloca assim 3 pontos principais da tentação na nossa vida. O primeiro, né, a gente ver aqui é esse ter. A gente
querer as coisas, de ter as coisas, eu tenho isso, tenho aquilo, e essas coisas terrenas, né? A gente se preocupa mais em querer ter as coisas e a gente vai se apegando em ter essas coisas. Depois o poder. Esse é uma segunda tentação nossa, o poder. De nós queremos ser os poderosos, de querer mandar nas pessoas, de querer chegar em certos níveis, seja em empresarial, seja em nossa casa, seja até mesmo na igreja, né, onde temos poderes, e as pessoas acham que tendo um poder ela pode mandar, ela pode ter aquela toda... Essa tentação é terrível, né, do poder. E por último, aqui nessa parte desse evangelho, nos coloca também o prazer. Quanto de nós, né, somos tentados no prazer, talvez numa bebida, talvez numa comida até mesmo, né? Pessoas se satisfaçam com comida, comendo muito, bebendo muito, né? Drogas, é um vício. Então esse prazer é a tentação. Hoje a gente pode dizer então o ter, o poder e o prazer. 3 coisas aí que tiramos desse evangelho, que são tentações da nossa vida. E Jesus nos ensina a superar as tentações. Através de oração, através de jejum. Isso é importante. Quando nós fazemos um jejum, não significa que esse jejum é para a gente ficar magro, emagrecer, né? Mas é a gente combater a nossa tentação, a nossa vontade, o nosso desejo. Isso é importante. Nós reconhecemos que nós somos pecadores e que nós podemos, né, durante essa quaresma, esses 40 dias, a gente combater esse mal, combater essa tentação. Então fica aqui hoje essa dica do Evangelho, né, que possamos combater essas tentações que existem em nossa vida. Que possamos viver uma quaresma com penitência, uma quaresma de silêncio no nosso coração. A gente vem passando situações difíceis no mundo, né? A guerra na Ucrânia. Então que possamos ficar um pouco mais em silêncio, que possamos dar um silêncio do nosso coração, que possamos rezar mais, orar mais, pedir mais a Deus, né? Que com certeza nós vamos viver, vamos passar por esses momentos e vamos passar muito bem com a graça de Deus. Então que Deus abençoe cada um de vocês, que todos possam ter uma ótima quaresma, né? Que possamos viver uma quaresma abençoada. Aqueles que tiverem a oportunidade, façam a via sacra, que isso também é muito importante para nós cristãos, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.